Olá, turma. Ficamos de trabalhar um pouco de metodologias ativas, né? Então, preparei esse material para vocês. Vamos falar a respeito de metodologias ativas e vamos finalizar com o método PBL, TBL e outros. Bom, vamos lá. É importante a gente lembrar que o método tradicional de aula não serve mais, né? Mas ele ainda é bastante utilizado, mas alguns minutos podem fazer muita diferença. Então, já está provado que a porcentagem de retenção numa aula tradicional é bem menor do que quando você utiliza uma metodologia ativa. Então, essa metodologia ativa de ensino, ela, segundo os estudiosos, ela vai aumentar em até 90% o índice de aprendizagem. Então, existem várias metodologias que você pode utilizar. O que exatamente é uma metodologia ativa? O próprio nome já diz que é ativa, né? Então, o sujeito que está em fase de aprendizagem, todos nós estamos, mas no caso, o aluno, o estudante, ele é o ser ativo, né? Ele parte da realidade, ele confronta essa realidade com alguma teoria disponível e conduz esse estudante a hipóteses, e essas hipóteses são aplicadas à realidade. Então, na verdade, existem vários tipos de metodologias ativas e nós vamos aprender algumas delas hoje. A metodologia ativa, na verdade, ela é uma abordagem pedagógica que vai fazer com que o estudante seja o próprio construtor do seu conhecimento. Então, isso vai te ajudar com abordagens inovadoras, há pirâmides de aprendizagens que precisam ser levadas em consideração. O aluno aprende a trabalhar em grupo, ele passa a ter um olhar diferenciado, os alunos são mais engajados, e o professor entra então, aí como um tutor, né, como aquele que vai facilitar o seu acesso ao conhecimento, vai te ajudar a chegar ao conhecimento. Isso é muito importante porque, no modelo tradicional, é, então, o professor é quem sabe tudo, né? Ele que dirige, lidera, e o aluno, ali, um balde vazio, vai fazer as anotações, seguir as aulas, depois despejar tudo isso na prova. Já no modelo de metodologia ativa, não. O professor ele vai facilitar, ele vai envolver, vai avaliar, e o aluno vai investigar, liderar, né, apresentar e decidir. O maior desafio, no entanto, é a questão da avaliação, né? Como avaliar essas metodologias que são assim tão diferentes, né? Tão diversificadas, de que adianta você usar metodologias ativas, né, durante as aulas, se no momento da prova você vai usar uma prova tradicional de perguntas. Então, vamos falar sobre isso também. Eh, Quando falamos em avaliação, precisamos lembrar da taxonomia de Bloom, né? Onde esse topo aí, o criar, o avaliar, o analisar, são considerados os elementos mais importantes para você elaborar questões. Então, apenas relembrar ou apenas classificar algum conhecimento já não é mais suficiente para você avaliar o nível de conhecimento. Então, lembrar desses aspectos aí no momento de elaborar as questões. Esses verbos podem te ajudar também, como projetar, produzir, comparar, criticar, recomendar, para que o seu aluno possa propor soluções para problemas de conteúdo, ou problemas do cotidiano, muito mais do que listar, definir, né? Então, evitar o cite nas questões. Aqui eu deixo apenas algumas sugestões de verbos, você encontra facilmente esse material aí na internet. Então, vamos falar sobre o quê, né? Sobre workshop, aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL, baseada em projetos, o ABP, sala de aula invertida, aprendizagem cooperativa, baseada em jogos, gamificação, mapas mentais, mapas conceituais, aprendizagem por investigação, a sala de aula invertida com rotação por estações, a baseada em desafios, autodirigido, método Acro de Magalhães, o estudo de caso e caso clínico, método estudo híbrido, o método GISAL, né, nome de quebra-cabeça, o GVGO, e aprendizagem baseada em times. Vocês poderiam então me perguntar, mas doutora Marisley, eu tenho que elaborar provas no modelo ENAD? Então, muitas das questões do modelo ENAD, elas partem de um problema, né, que seja um problema de dados científicos ou um problema onde você vai apresentar propostas de intervenção. Então, isso é raciocínio de metodologia ativa, né, e não apenas citar ou listar determinados conteúdos memorizados.
O workshop, por exemplo, né, é muito utilizado, né, na verdade ele é um seminário, ele é um curso intensivo de curta duração, é onde você vai demonstrar e vai aplicar, né? Então é o que existe mais parecido com uma oficina ou um laboratório. Você pode propor, por exemplo, um questionário rápido sobre a habilidade desenvolvida no momento da aplicação desse aprendizado de curta duração. A aprendizagem baseada em problemas, vou aprofundar um pouco mais no final, né? Mas os estudantes trabalham em grupos para resolver problemas complexos, né? Então elabora-se um caso e esse grupo vai identificar, passar por várias fases para resolver essa questão. Então, as questões ENAD, conforme a gente já diz, né? Muitas vezes elas são baseadas em problemas e você pode utilizar também fichas diárias. Vamos falar mais um pouco mais adiante. A aprendizagem baseada em projetos, né? Então, os estudantes trabalham em projetos de longo prazo, onde eles vão investigar, explorar um determinado tema, vai aplicar os conhecimentos e as habilidades num contexto de realidade. Então, você pode utilizar relatórios próprios e também questões ENAD. A sala de aula invertida não é apenas você distribuir textos, né, separar grupos para que os alunos apresentem, resumam aquilo que falou. Não, os estudantes, eles estudam o material antes da aula, né, podem usar vídeos, artigos, leituras, livros, e o tempo é dedicado ali a atividades práticas, discussões, esclarecimentos, né, um pouco parecido com o TBL, que a gente vai explicar também. Então, para isso, então, você tem que saber que material é esse, vai fazer o formulário de aula prática e vai buscar que os próprios alunos façam os relatórios das discussões, quais são os pontos comuns e divergentes, de preferência utilizando autores diferentes. Aprendizagem cooperativa, né? Então, os estudantes vão trabalhar em grupos pequenos e vão alcançar determinadas metas. Então, para avaliar, você precisa de um formulário com quais metas que você considera que a colaboração desses alunos vai acontecer para que um possa aprender com o outro e compartilhar os conhecimentos. Então, que metas você quer? Como estava e como vai ficar? A aprendizagem baseada em jogos, né? Também pode ser chamada de gamificação ou ampliada para gamificação. Esses jogos são ferramentas importantes de ensino, né, porque eles vão proporcionar experiência de aprendizagem, onde os alunos vão ter uma imersão, um engajamento, e eles aprendem brincando, aprendem se divertindo, né? Então, para avaliar, você vai verificar qual é o desafio que eles precisam superar, né? Quais são as regras do jogo, se vai ter medalhas, certificados ou não, e os alunos gostam. Mapas mentais são diferentes de mapas conceituais, né? Então, o mapa mental você usa um brainstorm para identificar o núcleo central de um problema. Não tem hierarquia, mas ele ajuda bastante a organizar as ideias do grupo, para achar a ideia central. Já o mapa conceitual parte de dentro para fora, né? Os estudantes constroem uma representação visual de um conceito e vai relacionando esses conceitos, né? O que é, como se classifica, né? E vai aprofundando e detalhando por meio dessas conexões para organizar as ideias, né? Existem regras para fazer o mapa conceitual. Você pode também ter um gabarito básico e verificar se os alunos chegaram perto desse mapa que você esperava. Tem aprendizagem por investigação, né? Então os estudantes são incentivados a investigar, né? Formular perguntas, explorar, descobrir soluções para problemas. Isso é bom porque promove a curiosidade, a autonomia e o pensamento crítico. Então, você pode elaborar um formulário, por exemplo, com problemas identificados e um roteiro mínimo para a solução. É onde você quer que os alunos cheguem. A sala de invertida com rotação por estações, né? Então, eles são divididos em grupos e diferentes estações de aprendizagem, onde cada estação vai ter uma atividade diferente relacionada ao conteúdo, e à medida que eles passam por essas estações, eles vão interagir com diferentes recursos ou com outros colegas, e a produtividade dessas estações, com formulários com pontos, é o que você vai avaliar. A aprendizagem baseada em desafios, então eles são apresentados a desafios autênticos e complexos, nos quais o professor pode tirar desafios da própria profissão ou da sociedade, e eles vão aplicar os conhecimentos e habilidades e a criatividade para encontrar soluções. Então, o professor leva ali o checklist conforme os desafios, e os alunos vão superando um por um.
Tem a aprendizagem autodirigida, ou seja, eles que vão assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado. Então, eles vão definir as metas, vão planejar e vão monitorar o próprio progresso. É bom que desenvolve autonomia, autodisciplina, e a avaliação nesse caso é a autoavaliação. O método Arco de Marguerês, muito utilizado também, é conhecido como método da problematização, ele vai ajudar a chegar ao conhecimento por meio de 5 etapas sequenciais. Então, essa é a imagem que mais ajuda. Então, você tem a realidade, então o aluno vai observar a realidade, que é o problema, vai identificar de dentro esses vários problemas quais são os pontos-chave. Então, ele vai para a teoria, verificar o que há de estudo, né, o que já foi publicado a respeito, quais as evidências. Dessas evidências, ele identifica algumas hipóteses de solução, separa uma ou duas e aplica a realidade, e vê se funciona, né? E volta de novo, observa a realidade e assim sucessivamente. Ele pode elaborar um trabalho para apresentar e ser avaliado. Tem o estudo de caso, né, e o caso clínico. O estudo de caso, ele vai analisar em profundidade uma doença, um fenômeno social ou algum problema. Por exemplo, se for no caso, né, se for na área da saúde, então ele vai ver os aspectos anatômicos, fisiológicos, patológicos, epidemiológicos, né, farmacológicos, daquele problema que o paciente tem, mas pode ser utilizado em várias áreas. Já o caso clínico vai descrever brevemente o que a pessoa vivenciou durante aquela doença, ou aquele processo, né, pode ser usado na área jurídica, administrativa também, qualquer área, e ele vai verificar quais são os sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento do paciente, né, e é um relatório breve, explicando rapidamente o desenrolar desse caso clínico. Ambos, tanto o estudo de caso quanto o caso clínico, necessitam de fundamentação e estudos científicos. A diferença é que o estudo de caso é mais aprofundado, o caso clínico é mais breve. Tem o método de estudo híbrido, né, onde ele vai combinar elementos do ensino presencial com a distância, né, com recursos digitais, e podem ser feitos formulários para avaliação. Tem storytelling, né, que é contar histórias. Então, o aluno vai utilizar técnicas inspiradas em roteiros, né, de escritores, para levar o seu ouvinte a uma jornada empolgante e envolvente. Então, ele pode usar, por exemplo, um pano de fundo de algum filme ou de alguma história já conhecida e fazer ali a trajetória do herói. A avaliação, então, envolve a própria narração escrita e contada. O método de SAL, né, que é o nome de um quebra-cabeças, ele vai ajudar a desenvolver habilidades colaborativas. O trabalho de cada aluno é muito importante para a concretização do trabalho final, né? E que somente será concluído quando todas as peças se juntarem. Então, tem o grupo de base e o grupo de especialistas. Então, o grupo de base estuda o conteúdo geral e os demais, os conteúdos mais específicos. Isso pode-se, então, eleger um relator para sintetizar as informações que serão avaliadas pelo professor. E o grupo de verbalização, o grupo de observação, né? Então, uma sala de aula, para discutir determinados temas polêmicos, por exemplo, você separa a turma em duas, cada grupo tem o direito de fala, réplica e tréplica. Então, elege-se um coordenador para sintetizar essas informações que serão entregues posteriormente. O júri simulado, muito utilizado por alunos de direito, mas pode ser utilizado também por outros cursos, onde tem um juiz, um réu, a acusação, a defesa, as testemunhas e os jurados. E um determinado tema a ser levado em consideração. E o atendimento ao público, onde pode usar o método de Marguerês ou não, onde vai colocar em prática o que se aprende na teoria, inclusive ajuda a solucionar problemas da comunidade. O próprio serviço, né, nível de satisfação de quem usou o serviço pode ser utilizado como avaliação. A execução e avaliação. E o método TBL, né, que é Team Based Learning, aprendizagem baseada em equipes ou em times, né, é uma estratégia para grandes grupos, né, então o professor vai ser ali um coordenador, então os estudantes, eles que são os responsáveis pelo preparo do estudo antes da aula, né, em colaboração, claro, e eles vão resolver problemas autênticos e tomar decisões na sala de aula. Apenas um instrutor é necessário para toda a turma e
esses alunos, então, eles seguem as recomendações técnicas para essas atividades. Então, existe um fluxograma ali, né? Então, na fase 1, há uma preparação antes da aula, onde tem o estudo individual, cada aluno vai fazer o seu estudo. Na fase 2, avaliação da compreensão da leitura prévia. Então, vai fazer um teste individual, um teste em equipe, um feedback do facilitador, professor ali esclarecendo dúvidas, e apelação formulada em equipe por escrito. Por fim, na fase 3, então, aplicação dos conceitos do curso, né? Então, solução de problemas complexos sem equipes. Então, vamos explicar um pouco mais a respeito do método PBL, né? Essa imagem, ela é muito significativa, porque mostra que no ensino tradicional está ali o professor, né, com todo o seu conhecimento derramando ali na cabeça vazia do aluno, e já na outra imagem o aluno é o construtor do seu conhecimento, né? Ele vai regulando ali e o tutor, o professor, vai auxiliando. Tem por base algumas teorias, né, de Dewey, né, que o processo de ensino-aprendizagem, para ele, o aluno tem experiências próprias, né, que podem ser aproveitadas e que a aprendizagem é maior quando há algo coletivo, né? E também Balzan já defendia que o professor não tem que se limitar a transmitir conhecimentos, né? Então, por que não privilegiar as discussões em torno de temáticas levantadas junto aos alunos? Então, isso gera um pouco mais de criatividade, né? Na década de 70, na Universidade de McMaster, já se começou a desenvolver o método PBL, assim como na Metric, e no Novo México também, a Escola Médica de Harvard sintetizou um pouco desses conhecimentos, né, na década de 80, e principalmente para as áreas da saúde. Então, esse novo modelo passou a ser realmente incorporado e praticado nessas instituições, onde a doutora Jim Pickfast, ela organizou algumas diretrizes para o método PBL, principalmente para a Faculdade de Medicina. Então, hoje, muitas faculdades utilizam, né, e qualquer curso pode utilizar esse modelo. Trago aqui apenas alguns locais que já utilizam, né, mas a gente sabe que Paulo Freire já tinha esse modelo, né, de educação longe, né, que não fosse para a prática de depósito de conteúdos. Então, o PBL tem as diferenças, né, com a problematização, mas a gente sabe que Paulo Freire já trazia essa ideia de libertação. Eu trago aqui apenas algumas diferenças, né, da estrutura do ensino-aprendizagem, diferença comparando PBL e problematização, que vocês podem aprofundar posteriormente. No momento da tutoria, então, se a gente for trabalhar o PBL, então os grupos tutoriais, eles são constituídos por aproximadamente 10 alunos, né? 2 vezes por semana, no primeiro dia, abre-se o problema. É muito importante que haja o desenvolvimento do raciocínio crítico, né? E raciocínio clínico para esses alunos. E os 7 passos são basicamente esses. Primeiro, faça a leitura do problema, identifica as questões, né, os termos desconhecidos. Resume-se essas explicações, faça um mapa mental, estabelece os objetivos, então o aluno vai para casa, faz o estudo individual e ele retorna resolvendo os objetivos que foram determinados no primeiro dia. Então, há papéis importantes, né, dos participantes do grupo, como o coordenador, o secretário, os demais membros do grupo e o tutor. É importante que cada um saiba o seu papel. Então existem papéis pré-ativos, né, que ele precisa entender qual é o método que está sendo utilizado. Então, para começar, o tutor informa que o grupo deve eleger um coordenador e deve eleger um relator. O papel do tutor não é dar aula nem intimidar os alunos. E o coordenador do grupo, então, ele se posiciona na cabeceira da mesa, ele vai relembrar os 7 passos, vai ajudar o secretário. Quem é o secretário? O secretário é o relator, é ele que vai até a lousa, né, ou se estiverem papéis com computadores, é ele que vai
acolher as opiniões dos colegas e anotar todas essas discussões. É muito importante que o tutor, o professor, saiba elaborar bem esse problema. Então, feito esse problema, o professor vai levar esse problema para a sala, eles vão ler atentamente, né, vão identificar os termos, e aí a gente volta naquelas sessões. Então, os tutores vão preparar os problemas, e no momento da abertura, então, definir o coordenador e o relator, fazer a leitura individual, fazer a leitura coletiva, identificar os termos desconhecidos, fazer a chuva de ideias, que é o mapa mental, identificar a ideia central, fazer o resumo, detectar os objetivos e o feedback. Os 4 a 5 objetivos são suficientes, objetivos de aprendizagem. Esses objetivos, muitas vezes, são capítulos de livros, né, de diferentes livros. No segundo momento, então, vai responder a cada objetivo, vai fazer o mapa conceitual, né, e feedback e as notas. Então, é muito importante que esses tutores sejam assíduos, pontuais, né, que participem de todas as ações, que tenham adesão às normas, né, que saibam que tudo tem dia e horário, ele tem que elaborar as questões de prova e, e, e que, nesse momento dessa tutoria, o professor evite dar aulas, né, mas que ele possa interferir questionando, sempre promovendo a autonomia dos... Então, você pode propor um caso fictício, por exemplo, né? Aqui estão os termos em destaque que os alunos precisam conhecer. Então, está aí o papel do coordenador, do relator, dos debatedores, aqui os objetivos, e eles voltam, então, para responder. Esse é um dos nossos livros que a gente explica o que é tutoria e PBL e como fazer. E é isso aí, pessoal.